né? Tem o professor Fabrício, da Comissão Própria de Avaliação, né? O professor Lucas Jansin, responsável pelo ENAD aqui, e também a professora Ana Cláudia, responsável pelo Núcleo de Apoio ao Atendimento Psicopedagógico. A gente reúne aí, a gente se reúne para alguns eventos, né? E coordenando esse evento chama Conexão ENAD. Então, pensando aí numa forma de você se atualizar em termos de questões que estão acontecendo na mídia, né, sendo relatada na mídia, que acontecem na sociedade, né, que envolvam especificamente temas que a gente chama de temas de direitos humanos, temas de sustentabilidade, tá, temas envolvendo povos originários, tá, temas envolvendo a saúde, enfim, de um modo geral. A gente tem esse direcionamento e esse programa que se chama Conexão Enad. Mês passado, a gente fez vários encontros que chamavam de Sextou, né? O Sextou Acadêmico, que trazia alguns programas para você se situar nesse início de semestre. Então, a gente teve palestras sobre organização de estudo, a gente teve palestras sobre como achar aí os livros na biblioteca, é como um apoio para vocês. E este, Conexão Enad, ao longo do mês de abril, a gente tem aí diversos convidados super especiais para vocês aí entrarem em contato com temas específicos relacionados à atualidades, relacionados a temas de direitos humanos, temas aí que envolvam a sociedade de um modo geral, tá? Então, eu queria agradecer a presença de todos vocês, nossos alunos e alunas que estão aqui presentes. Então, isso só acontece por conta da presença de vocês, por conta do engajamento de vocês. Então, vocês são protagonistas nisso. E hoje, né, também a nossa aluna, né, a Dandara, ela é especialista, né? Ela sempre dá palestras aqui para a gente relacionadas a esse tema. E aí eu queria agradecer aí formalmente a Dandara por toda a sua disponibilidade, por toda a sua dedicação aqui conosco e passar a palavra para você, Dandara, para ensinar um pouquinho mais a gente sobre esse tema mega importante para nós. Obrigado. Obrigado, professor Murilo, obrigada a todos por esse momento, né, da gente estar junto aqui refletindo sobre os racismos, né, porque não é somente um tipo e não somente para uma população específica no qual há um alvo. Então, a gente refletir sobre esse tema e refletir sobre isso nas diferentes profissões, a gente vai poder ter uma visão interseccional, né? Uma visão que vai colocar questão de raça, classe, gênero, dentro das nossas abordagens profissionais. Isso não pode ser uma coisa colocada como uma coisa superficial, como meu Deus, de novo, falar de racismo, racismo todo dia. Mas a gente tem a perspectiva, né, que racismo é chamar o outro de macaco. A maioria das pessoas fala assim, eu não sou racista, nunca chamei ninguém de macaco, eu não falo nada de ninguém. E isso aqui, essa imagem aqui, exemplifica isso. Você primeiro aqui na pontinha do iceberg tem esse ato intencional, né? De ofender a pessoa, de chamar as pessoas, tratar ela como uma forma diferente, tratar ela, por exemplo, como, por exemplo, a ex-deputada Carla Zambelli, que no momento da eleição correu atrás armada de um homem negro. Isso é uma forma de racismo. Mas outras formas de racismo são mais violentas ainda, como salários mais baixos para pessoas negras, a depreciação de padrões estéticos, a hipersexualização, e a gente, ao longo dessa conversa, a gente vai poder explorar muito dessa parte de baixo do iceberg, porque a gente olha muito nessa parte de cima e se coloca fora dessa coisa do racismo, como se eu também, pessoa negra, também não pudesse reproduzir o racismo. Mas eu também, como pessoa negra, posso reproduzir o racismo contra outras pessoas também racializadas e contra os meus pares negros. E com quem fica o filho dessa prática racista? Como é que fica essa prática racista? Eu também posso agir como racismo? Eu posso também supervalorizar os padrões da branquitude, achando que a branquitude está acima de toda possibilidade? Uma coisa que eu observo muito no direito é a supervalorização de qualquer questão relacionada à Grécia e a Roma, né? Tudo que você fala da história de direito sempre está relacionado a essas duas civilizações. Como se não existisse naquela época histórica nenhuma outra civilização no mundo. Como se não existisse Ásia, como não existisse o continente africano, que a maioria das pessoas não sabe, tem 54 países. Então é considerado como se não existisse direito. Toda a fonte do direito é a partir de Roma e Grécia, que nos informam como a gente faz os cívitas, como a gente faz o direito. Mas isso é um grande epistemicídio, porque a gente anula qualquer outro elemento que não provenha desse direito ocidental. Então, tudo provém, e como se também Roma e Grécia não tivessem bebido de outras fontes, como se eles não tivessem ido a povos com menos poder de acesso, ou talvez menos poder, esse poder histórico de contar a história, porque
Quem conta a história tem poder, né? A gente até hoje usa uma nomenclatura que, para mim, é muito ruim. A gente usa até hoje a nomenclatura senhores de escravos, quando a gente devia usar escravocrata. Porque quem contou a história da escravidão no Brasil? Quem fala sobre a escravidão? São pessoas brancas. Então, a gente vai sempre colocar as senhoras de engenho, os senhores de escravo. Não são escravocratas. E até mesmo quando a gente fala da lista de trabalho sujo, a gente sempre coloca como uma forma, usando eufemismos, né? Que é essa forma de amenizar na linguagem e não colocar que essas pessoas fizeram atos violentos e atos assim que são indignos para pessoas que foram alvo desses atos. Então, a gente pode também pensar nesse iceberg aqui do racismo. Um dos exemplos desse iceberg do racismo é a branquitude nos espaços de poder. Aqui tem alguns exemplos de algumas fotos de ministros e de presidentes da OAB. Você pode observar nessas fotos, mesmo sendo fotos preto e branco dos presidentes da OAB, ninguém tem o nariz largo, cabelo crespo, a pele escura. Não existe nenhuma foto assim escura desses presidentes da OAB. Quando a gente olha também para os presidentes do TST, do STM, quando a gente olha para o STF, a gente só lembra do Joaquim Barbosa, mas cadê uma mulher negra no STF? Cadê uma mulher negra no STJ? Quantas mulheres negras já foram presidentas do Brasil? Quantas estão dentro do Senado ou da Câmara, que foram presidentas do Senado ou da Câmara? Então, há uma ausência de representatividade, e isso impacta muito em quem vai pensar sobre as práticas e vai tomar decisões sobre as populações que às vezes são alvo dessas políticas. Quem depende do TST na sua maioria das vezes? Quem chega até o TST para recorrer das decisões? Então, isso tudo vai impactar na forma como a justiça age. A questão de a gente dizer que o racismo é estrutural é porque tudo, não existe escapatória. Nenhuma relação na sociedade está fora do racismo estrutural. Todas as relações, todos os ambientes da sociedade vão estar imersos no racismo. E esse racismo ele vai se colocar também na representatividade de quem vai estar aqui, quem vai secretariar, quem vão ser os serventuários da justiça, como a justiça vai agir, como a justiça vai julgar. Isso vai valer para outras profissões, como os conselhos de representação profissional, como o Conselho Federal de Medicina, o COREM, todas as profissões, não somente o direito. Aqui o direito é só um exemplo, mas também dentro das corporações policiais, nas secretarias de segurança pública, que também determinam a vida de jovens negros, que são os alvos preferenciais de uma política de encarceramento em massa e de uma política de genocídio. Nós estamos hoje dentro de uma situação de genocídio da população negra. A população negra é um alvo preferencial de mortes. Quando o governador Tarcísio ele fala mira na cabecinha, ele não fala na mira de qualquer um que seja bandido. Esse alvo ele tem direção. E esse alvo com direção, ele repercute hoje nas políticas de vigilância e segurança. Nós temos hoje empresas que dizem que não têm nenhum interesse, mas são essas empresas que controlam os dados, as imagens de pessoas que são filmadas por essas empresas. Então, qual o uso dessas imagens que estão filmando pessoas negras nos ambientes? Eu posso ser confundida, assim como eu fui confundida com outra mulher negra na minha academia que usa reconhecimento facial, eu posso ser confundida na polícia, por qualquer outra mulher negra que use o cabelo igual ao meu. E eu posso ser presa, posso passar por um processo de ficar muito tempo encarcerada porque fui confundida com outra mulher negra. Isso pode acontecer comigo, pode acontecer com qualquer pessoa negra. Isso é uma das formas que o racismo age na nossa sociedade hoje. O racismo algoritmo, estudado muito pelo professor Tarcísio Silva, é uma das formas da violência mediadas pela tecnologia. Nós somos o alvo de racismo dentro das mídias de tecnologia, e hoje o Instagram, né, a Meta e outras redes sociais tiraram a mão. Não, nós não vamos mais responder esse tipo de fake news, nós não vamos proteger mais esses usuários. As mulheres negras são as maiores vítimas dentro das redes sociais de calúnia, de várias situações de violência, de sexo-extorsão, mas as redes sociais tiraram sua responsabilidade em relação a essas violências e continuam lucrando com a gente. E a qualquer momento, se vocês quiserem fazer uma pergunta, uma intervenção, um comentário, só chamar aqui. E uma das repercussões dessa desumanização, dessa falta de representatividade, trago dois exemplos. A Sarah Bartman e a Aline Patriarca, que estava participando dessa edição corrente do BBB. A Sarah Bartman,
ela foi totalmente animalizada, tratada como um animal, colocada no zoológico humano. Ela é uma atração de circo. A bunda dela ficou ainda no Reino Unido até que o Mandela assumisse a presidência e pedisse a repatriação da bunda dela, porque ainda estava colocada como objeto de museu para ser exibida, para ser mesmo após sua morte. Nessa imagem aqui, talvez é um racismo sutil, mas as pessoas negras, historicamente, são associadas ao mau odor, a que nós temos o cheiro de negro. Isso é uma coisa que está associada a nós. Ah, está com cheirinho de negro. Isso a gente escuta, a gente vê, a gente luta para que a gente não seja associado a isso. Pessoas negras têm por conta desse racismo, que elas nos colocam de uma hipervigilância. Então, a gente tem uma hipervigilância em relação aos nossos odores, porque a gente não quer ser associado a um fedor que seja caracterizado como sendo da nossa raça. Porque branco que fede não é associado a um branco fedido, não tem uma associação racial a um mau odor. Mas as pessoas negras, por conta do racismo e por conta da nossa história da escravização, porque a nossa história ao longo do tempo, a gente não nos permitia tomar banho, ter roupas limpas, e aí foi associado a esse mau odor, que é a herança da escravização. Aí aqui também outra repercussão dessa falta de amor, dessa falta de afeto. Dos dados que também são muito impressionantes, vocês podem depois ver nos dados de registro civil, as mulheres negras, elas são não necessariamente, mas elas são as mulheres que mais ficam no celibato. São as mulheres que mais têm medo da solidão e as mulheres que menos têm preferências pelos seus parceiros. E isso vai repercutir tanto mulheres negras como homens negros a se expor à situação de risco. Então, esse dado aqui que mostra a distribuição dos casos de AIDS segundo raça-cor, mostra essa distribuição desigual. Então, quando você pensar aqui nessa parte azul, você soma a parte preta aqui, que é, na verdade, preta aqui vermelha, com a parte parda, roxa. Isso aqui é o percentual de pessoas negras, que é a distribuição de pessoas negras, que são a junção de pardos e pretos. Essas pessoas são as pessoas que são mais acometidas por AIDS, que é uma das formas do HIV, né? O HIV pode ser indetectável, então a AIDS é a forma que a pessoa está num processo de adoecimento. Então, esse gráfico mostra que essas pessoas elas são o grupo de maior risco. E por que estamos em maior risco? Porque temos mais medo de sermos preteridos no mercado do amor. Mulheres negras são também as mulheres que mais morrem de feminicídio. Então, a gente vê a curva do feminicídio descendo entre mulheres brancas e subindo entre as mulheres negras, porque mulheres negras elas também têm que comprovar que são dignas de afeto. Elas não são as pessoas do qual se olha como dignas de afeto, dignas de amor. Nós precisamos provar. Só um minutinho. Tem ninguém, não. Não? Tem não. Não está aqui essa semana. É. A gente tem que provar que somos dignas de afeto, de amor, de carinho, e nem sempre isso acontece para nós. Tem até uma tese que fala, né? Branca para casar e negra para fuder, desculpa a palavra, mas porque nós somos vistas por conta dessa hipersexualização como uma pessoa que pode ser usada. Isso é um dos efeitos do racismo estrutural. Não é somente me chamar de macaca, porque às vezes o parceiro vai falar: não sou racista, sou até casada com uma mulher negra, sou até casada com um homem negro, não sou racista. Mas na hora da violência, da separação, esse parceiro pode agir com violência, com crueldade sobre essa mulher negra, porque essa mulher é descartável. E a gente vê isso também em repercussão em vários outros ambientes. Aí aqui, para poder fazer um corte e também trazer a perspectiva indígena, porque o racismo não é somente contra pessoas negras, trago essa questão do ENAD, de 2022, no qual eles trazem a questão indígena. Depois eu compartilho a apresentação no chat, para que vocês possam ler com calma. Mas esse texto aqui, ele fala sobre o marco temporal, e fala sobre o assassinato do indigenista Bruno Pereira e Dom Phillips. Para vocês verem que essas questões do racismo, elas não são questões sobre pessoas militantes, que gostam de mimimi, fica falando de cota, sobre isso.
Não, isso é uma questão que vai também ser problematizada na sua questão de prova, quando você fizer o ENAD. O ENAD vai te cobrar essa visão contextual interseccionada das questões que afetam diferentes grupos. Então, nessa questão aqui, está se pedindo para que você possa analisar os textos, né, até mesmo essa imagem, fazer essa compreensão desse hipertexto, né, entre imagem e texto, para você compreender a situação dos povos indígenas. Pode falar, Francisco. Está Tá com o fechado seu microfone microfone. fechado. Oi, boa noite, Dandara, boa noite, professor, boa noite a Boa todos. Dandara, noite. antes da pergunta, querido, parabéns pelo tema, tá? Você é minha colega lá né, da aula de segunda-feira. Aproveitando a sua fala em relação ao que você falou que o racismo acontece em todos os ambientes, isso é fato, tá? Isso é verdade. No semestre passado, eu tive a oportunidade de fazer o trabalho no direito do consumidor exatamente relacionado ao racismo nas relações de consumo. E, assustadoramente, na pequena pesquisa que o grupo fez, a gente se deparou com números impressionantes relacionados ao racismo. Em números gerais, trazendo para a pergunta, 75% daquilo que a gente levantou existe em algum momento relações de racismo nessas interações, sejam elas em qualquer ambiente, né? Quando eu falo ambiente de consumo, eu falo também em relação aos empregadores, né, e aos funcionários dessas empresas. Então, parabéns pelo tema, e pergunto se, durante a tua apresentação, ou se tu pretende, no futuro, fazer algum trabalho relacionado a esse tema, mas pontual relacionado a consumo, ou algum tema específico, tá, querido? Mais ou menos isso. Para agregar aí na tua apresentação, muito bom. Muito bom você trazer essa contribuição, o professor Armindo, né, mandou para a gente como modelo, né, o trabalho de vocês. Isso é muito importante, né, que as pessoas possam utilizar do ambiente da extensão, a extensão que é proporcionada na Estácio. Eu, na minha outra faculdade, né, quando eu cursei biblioteconomia, eu tive a oportunidade de viver a extensão. Então, a extensão, ela muda a nossa cabeça. Então, aproveite essa oportunidade de fazer pesquisa, de ter esse apoio do orientador para construir objetos de pesquisa que depois podem ser utilizados, né, na nossa prática profissional. E o seu exemplo da relação de consumo me lembrou até mesmo o código usado na loja Zara, né, que era o Zara Zero. Quando entrava uma pessoa negra, né, eles consideravam que aquela pessoa negra não tinha poder de consumo, e eles falavam esse código para os vendedores nem atenderem, né? Então, as relações de consumo estão muito ainda ainda, mesmo que a gente possa pagar, mesmo pagando, você está sendo humilhado. Isso é muito ruim. Ontem, por exemplo, eu fui num restaurante e aí eu cheguei, tipo assim, eu estava cheia de coisa, então não era uma presença que pudesse ser ignorada. Era uma mulher cheia de bolsa. E aí eu vi os garçons tudo de costa para mim. Aí eu desisti e fui embora. Eu falei, eu tô até com fome, mas eu não vou gastar meu dinheiro aqui, porque se não me querem como consumidor, eu também não vou dar meu dinheiro aqui. E respondendo a sua pesquisa, aí eu passo para o professor Murilo, né, porque eu pedi para ele me orientar na retomada da minha pesquisa sobre corpos não identificados, né? A problemática dessa pesquisa, ela envolve também a questão racial. São pessoas que morrem sem o reconhecimento de suas identidades, são pessoas que morrem em sepulturas sem nomes, sem ritos fúnebres. E quem são essas pessoas? São pessoas desaparecidas, são pessoas sem família. Qual é a história dessas pessoas, né? Então, isso é uma questão que o direito não responde e, às vezes, não dá uma cobertura, né? Então, a expectativa que agora, com a entidade nacional unificada, esses casos possam diminuir. Mas eles têm uma invisibilidade porque a maioria dessas pessoas podem ser pessoas negras, né? Do qual não se tem importância, são pessoas em situação de rua, são pessoas em situação de mendicância, são pessoas transeuntes. Então, a questão racial, ela sempre permeia todas as coisas, até mesmo do trabalho que o Murilo passou para a gente. Eu me pergunto, quem acessa os métodos alternativos de resolução de conflitos? Existe uma equidade racial nesse acesso? Então, eu sempre trago a questão racial como uma visão de análise, assim, eu não consigo deixar, assim, sempre pego, de novo, Dandara, sim, de novo. Esse Obrigado. é o meu jeitinho. Ótimo. E aqui, falando dos povos indígenas, né, ontem, né, a gente teve essa situação de truculência policial em relação à marcha aos povos indígenas que estavam no acampamento Terra Livre.
Então, não é uma coisa somente no território, mas também quando eles estão num ambiente democrático, né? Porque você pode fazer manifestações pacíficas desde que você possa, primeiro, quer comunicar os órgãos para que você possa fazer sua manifestação sem que atrapalhe outra manifestação. Isso é um direito constitucional. Mas aqui foram recebidos dessa forma, até mesmo a deputada Célia Chacriabá levou spray de pimenta nos olhos, e no território a gente vê sendo jogado agrotóxico em cima das comunidades indígenas, sendo jogado mercúrio dentro dos rios, e várias outras formas de extermínio, de violência, e o Estado, de certa forma, é conivente. Para vocês terem uma ideia, durante o período da ditadura militar, uma das formas de exterminar os povos indígenas foi por meio da criação de estradas. Então, se colocavam estradas como grandes obras que passavam os territórios indígenas. E depois a secretaria, agora não lembro o nome, mas acho que era SPI, ela pegava e falava que aquela comunidade indígena não existia. Então, ela meio que colocava dentro dos autos oficiais do Estado como se a comunidade não existisse. Então, a comunidade não era reconhecida. Por isso que a gente chega hoje na questão do marco temporal, porque existe uma violência do Estado contra esses povos, não reconhecendo e fazendo que o invasor se entrasse nos territórios. Também teve, por conta da guerra, uma motivação do Estado para que nordestinos fossem para a região norte para a produção da borracha, invadindo pela ação extrativista territórios indígenas, causando conflitos que se repercutem até hoje, com mortes, várias violências trocadas entre os diversos grupos, mas o grupo mais vulnerável são os grupos indígenas. A gente já teve um assassinato de uma criança numa rodoviária de Florianópolis. Uma criança indígena estava no braço da sua mãe e ela teve a garganta cortada. Então, a gente vê essas várias formas de violência e não são violências sutis, não são violências pequenas, não são só violências... Até aqui no Noroeste, aqui em Brasília, uma área que foi constituída após o Santuário dos Pajés. Então, os indígenas tiveram que ceder para que os ricos pudessem habitar aquela região, e não foi preservado de acordo com a Convenção 169 da OIT, que fala sobre o consentimento livre, prévio das comunidades indígenas e quilombolas quando acontecerem qualquer coisa relacionada às suas comunidades. Então, mesmo que o Brasil seja signatário de uma convenção internacional, Acho que ficou mudo, Dandara. Pelo menos para mim. Tá mudo para mim também, não tô ouvindo não. Isso, ficou sem som. Deixa eu ver voltou? aqui. Voltou. Voltou. Ah, tá. Então, a gente vê Perfeito. essas formas de violência com o Estado conivente com essas violências. Não é somente a violência do minerador que impõe a violência, mas a violência também do Estado, que é conivente. E aqui eu coloquei duas formas de epistemicídio, né? O epistemicídio, por exemplo, da história, que não é uma história brasileira, da Pocahontas, mas é um epistemicídio que romantiza aquela história. Minha avó foi pega no laço. Minha avó foi pega no laço é uma violência contra os povos indígenas, porque é uma forma de estupro, de violência e sequestro de mulheres indígenas que é romantizada, assim como a Pocahontas, que se apaixona pelo colonizador, que chega trazendo toda a sua branquitude e toda a sua cultura, e ela deixa toda a sua cultura para viver a cultura do outro. E a gente vê aqui, por exemplo, na novela Alma Gêmea, nessa frase, esse aqui até virou um meme, né, que a personagem fala assim, mas Serena, você é branca. Porque na representação indígena também, nos espaços de televisão, do teatro, você não vê nem a representação indígena como nas suas histórias, nas suas narrativas, e nem a representação indígena como protagonista de suas histórias. Então, isso é uma forma de epistemicídio. Então, quando a gente não tem materiais bibliográficos sobre a questão indígena, para nos preparar para a atuação, para esse grupo minoritário em termos políticos, a gente também está promovendo epistemicídio. Quando elas não se entrecruzam dentro da nossa formação, isso também é uma forma de epistemicídio. E quem perpetua isso? Nessas ausências de se lembrar. Ah, faltou aqui os indígenas. Ah, esqueci. Tudo bem, seguimos em frente e está tudo certo. Aí aqui também outra questão de prova também, nessa aqui se coloca também a discussão de trazendo a questão de morte de pessoas negras, né? De manifestação
trazendo algumas reflexões aqui no ENAD de 2023, nessa prova aqui, essa parte aqui era a parte geral da prova. Aqui um outro exemplo também dessa violência do Estado é a criminalização da capoeira. A capoeira, até 1890, até 1937, no governo de Getúlio Vargas, a capoeira era criminalizada. Então, as pessoas não podiam jogar capoeira em público, elas poderiam ser açoitadas pelos seus escravocratas por serem pegas jogando capoeira. Então, hoje a gente vê o reconhecimento, faz poucos anos, eu acho, não sei se foi ano passado, mas faz pouco tempo, que a capoeira foi reconhecida como patrimônio histórico e artístico brasileiro. Mas isso é uma evolução de muito tempo. A gente vê, por exemplo, algumas escolas colocam a capoeira como atividade curricular dentro das aulas de educação física, mas isso é muito recente. Até pouco tempo as pessoas podiam ser presas por isso. E aqui eu trago o exemplo da intolerância religiosa, que também é um outro aspecto dos racismos, né? A intolerância religiosa, essa violência, e hoje a gente tem um exemplo, uma forma de intolerância religiosa, que são os traficantes de Jesus, que são traficantes que expulsam pessoas de religiões de matriz africana das favelas, dizendo que elas não podem habitar aqueles territórios, mandando até mesmo as mães de santo, os pais de santo, quebrarem todos os objetos relacionados à prática daquele culto. E a gente tem o exemplo aqui de 1912, no qual em Maceió, por conta de um grupo insatisfeito de milicianos, eles foram lá e quebraram os terreiros de Xangô de toda a cidade de Maceió, fazendo com que as pessoas se afastassem mais dentro da área da cidade e fossem para áreas mais remotas para poder praticar a sua religião. Então, em 2024, o Disque 100 registrou um aumento de 66,8% de denúncias relacionadas à intolerância religiosa. Então, a gente vê um acréscimo, um crescimento da intolerância religiosa. E quem são os alvos dessa intolerância religiosa? Religiões de matriz africana. Não é todas as religiões que são alvos de intolerância. Essa intolerância de violência, de invasão de território, de invasão das casas, dos locais de culto, elas têm um alvo. E a gente tem vários outros casos aqui em Brasília também desse tipo de violência. Aqui também trago outro recorte do racismo no futebol. Quando a gente bota, assim, uma coisa que eu vi, quando eu botei assim, racismo contra Vini Júnior, aparece a foto do Vini Júnior, não aparece a foto dos racistas. Por isso que eu peguei essa imagem antiga dessa racista aqui, que chamou o goleiro Aranha do Grêmio de macaco. E a gente vê no histórico do futebol também essa questão do racismo. Então, a gente vê que, ao longo da história do futebol, foi depois que foram aceitas pessoas negras. Mesmo que hoje a gente veja que as pessoas negras são os maiores expoentes do jogo de futebol, são os maiores craques, a parte da história do futebol é que as pessoas negras não foram permitidas elas jogarem futebol. Então, a gente também vê no direito desportivo até uma conivência, a conivência da Conmebol, da CBF, com práticas racistas e violentas, mesmo que exista o Estatuto do Torcedor e vários outros mecanismos de punição a pessoas que pratiquem atos de racismo dentro do ambiente de estádios de futebol, até mesmo com a possibilidade dessas pessoas serem expulsas e serem proibidas de adentrar esses espaços. Então, se continua essa prática de racismo contra esses jogadores. Então, os jogadores têm que amarrar ali o seu desejo de terem justiça para que eles não sofram maiores sanções, porque eles podem ainda sofrer sanções por reivindicar seus direitos. Aí aqui a gente traz outro recorte, que é a seletividade penal, que são os alvos, né? A prática, por exemplo, a política de guerra às drogas, ela tem um alvo. A gente tem um exemplo, por exemplo, do avião de cocaína do Aécio Neves e também daquele militar que viajou num avião presidencial. Esses não são o alvo da guerra às drogas. A guerra às drogas, ela não é para o consumidor de maconha que mora na Asa Norte. Não é para o consumidor de cocaína que mora no Lago Sul. A guerra às drogas é lá na Ceilândia, em que o policial vê um jovem na praça, jogando um skate, fumando maconha, e ele chega descendo a porrada. Porque esses têm que estar na cadeia, esse tem que ser preso, esse tem que ser fichado, registrado, ficar como débito na justiça. Esse que é o alvo o perigoso, o marginal, o traficante, o perigoso. Não o dono lá da boca lá, não o dono que faz, como o Roberto, acho que é Roberto Cariani, que fazia lá dentro da fábrica que era
que era de suplementos alimentares, ele fazia o refino de cocaína. Esse não é o alvo da política penal. Não é para esse que vai ser encarcerado em massa. Não é esse que, por exemplo, não é para a mulher preta, que é mula do tráfico, que vai ser colocado o direito de estar em prisão domiciliar porque ela tem filhos menores. Então, não são para essas pessoas que é feito uma política penal menos punitiva e às vezes, que reconhece aquela pessoa como usuário. Quem é o traficante? Quem é o usuário? Isso é uma categoria penal que depende da cor. E isso a gente vê nos processos, na jurisprudência, na prática, nos exemplos. A gente tem uma infinidade de situações que a gente consegue exemplificar sobre isso. E trazendo a visão também da necropolítica, porque a necropolítica também não é somente sobre... a necropolítica é sobre quem o Estado reconhece que deve viver e que deve morrer. Então, esse sujeito que pode ser colocado de qualquer jeito na penitenciária, de um jeito qualquer, esse também é um sujeito que não deve morrer. Se ele morre lá, é bandido, não é ninguém. E essa mulher aqui da foto é a Aline Pimentel. A Aline Pimentel foi uma mulher negra, uma gestante, que foi negligenciada no serviço de saúde e foi deixada para morrer junto com seu filho, o bebê. E ela foi negligenciada. E o Brasil foi condenado pela Corte Interamericana a reparar os danos causados por essa morte. Mas hoje, muitas mulheres gestantes, grávidas, principalmente mulheres negras, são violentadas dentro do ambiente hospitalar. São mandadas calar a boca, são mandadas, na hora de fazer você não gritou, são negligenciadas. Existe ainda espero que no futuro a gente possa avançar e superar isso, no imaginário dos médicos, que mulher negra não precisa de anestesia, porque ela aguenta a dor. Então, isso repercute no processo que o médico vai pensar. E se você for, por exemplo, um profissional da enfermagem, do serviço social, é preciso acolher essa dor. Então, se você for um profissional do direito também, que pode atuar também numa reparação dessa violência, você precisa entender quem são essas mulheres, no qual não é permitido a gestação, a vulnerabilidade da mulher negra, que não é reconhecida da mesma forma como a mulher branca gestante. As vulnerabilidades elas não são vistas da forma igual. Então, uma mulher negra ela já tem alguns fatores de risco em relação à gestação. Ela pode ter uma situação de uma hipertensão por conta do consumo de alimentos, por conta do seu histórico de vida, seu histórico familiar. Ela pode ser uma mulher que tem a doença falciforme, então ela pode, por conta do parto, ter uma situação de dor maior do que outras mulheres brancas que talvez não tenham a doença falciforme. Então é preciso um diagnóstico que possa observar quem é essa mulher. Essa mulher, por conta da sua atividade laboral ou por conta da sua perspectiva de vida, ela pode ter acessado menos consultas de pré-natal, porque às vezes vai no posto, não, vamos remarcar, ela depende do SUS. Então, quem é essa mulher que chega, às vezes, na hora do parto? É uma mulher que pode estar muito mais fragilizada do que outra mulher com o mesmo tempo de parto, com a mesma idade, com um histórico parecido, mas ela pode estar mais vulnerável. Essa mulher pode ser mais negado o direito ao acompanhante, que é um direito previsto em lei, o direito ao acompanhante. Então, é preciso observar todas as vulnerabilidades. E essa questão aqui da prova, também na parte geral, que foi aplicada na prova de administração, ela trata da violência armada contra pessoas negras. Então, ela por exemplo, aqui em relação aqui nessa parte aqui, ela fala, né? O fator racial é um importante condicionante na análise de dados relativos a homicídios e violência no Brasil, na população de adolescentes e jovens, porque a população negra sofre mais violência do que a população não negra, em razão do racismo estrutural existente no país, além de outras vulnerabilidades associadas a essa forma de preconceito. Então, nessa questão aqui, você tem que entender essa questão aqui de a pessoa negra sofre mais que as pessoas brancas. Então, se você sai de um pressuposto, essa questão não é importante, somos todos iguais, somos todos humanos, você vai errar nessa questão, porque você está partindo de um pressuposto baseado na sua opinião. E nós, como estudantes, como profissionais que vamos sair com uma visão de uma formação superior, nós não podemos partir do nosso senso comum. Nós precisamos avançar nas questões. Nós não precisamos complexificar as questões. Não é só, é preto ou é negro? Isso é uma questão muito básica. Vamos para outras, porque a gente está saindo de um outro pressuposto. Nós estamos saindo aqui da universidade
com uma formação superior. Então, as questões que a gente traz como um profissional de curso superior é uma questão muito mais complexa. Ela sai de um ponto simples e consegue fazer, por exemplo, análise dessa questão sem sofrer, porque parte da sua vivência, parte da sua formação acadêmica, parte das suas leituras de relatórios, documentos institucionais, que vão te dar a base para responder essa questão. Aqui é uma questão de medicina, ele traz, por exemplo, a raça, né? Uma paciente de 58 anos de idade, preta, viúva, professora da rede pública, procura atendimento em uma unidade básica de saúde para avaliação clínica. Refere ter hipertensão arterial desde os 40 anos e diabetes mellitus desde os 47. Relata menopausa aos 49 anos, sem uso de reposição hormonal, e que faz uso de gente, lê aí. Enalapril 2 vezes ao dia. E metformina, 500 miligramas, 2 vezes ao dia. Relata hábito alimentar com restrição de açúcar. Bebe 3 latas de cerveja por dia nos fins de semana e não fuma. Não tem hábito de fazer exercício. Ao exame físico, apresenta peso de 73,5 quilos. Pressão arterial de 150 por 100, em 2 auferições. E frequência cardíaca de 82, sendo mais demais aspectos. Aí ele pede aqui análise do quadro clínico da paciente e pede para elaborar um plano terapêutico, considerando que a paciente considera o seu rim está funcionando bem, justificando ter medo de diálise, o médico deve apresentar uma resposta à dúvida da paciente. Então, essa mulher ela tem várias características. Então, para o médico responder essa questão e fazer a análise, por exemplo, quando estiver numa situação real, ele vai precisar considerar todos esses fatores. Então, são fatores que não são somente para lacrar na internet, mas são fatores que vão influenciar na prática clínica de um profissional de saúde. Aqui, trazendo um recorte aqui, os dados são muitas coisas, mas aqui na última linha aqui, vocês conseguem perceber a diferença de cor e raça em relação aos presos, né? A gente vai ter 3 recortes, né? Nesse primeiro recorte aqui, são as pessoas que estão em regime fechado. Então, a maioria aqui das pessoas, nas pessoas brancas, o total é 187.384. Nas pessoas pretas, 103.799. Nas pessoas de pele parda, 320.821. E a gente vai ver aqui, amarelos são poucos, indígenas poucos, e os ignorados ainda são muitos. Mas você vê aqui, somando 320.000 com 103.000, a gente já ultrapassa pessoas brancas. A mesma coisa com pessoas em prisão domiciliar com monitoramento. Pessoas brancas, 25.220, pessoas pretas, 8.836, pessoas pardas, 40.725. Então, pessoas negras têm maior percentual de pessoas em prisão domiciliar com monitoramento eletrônico. A mesma coisa acontece com prisão domiciliar sem monitoramento eletrônico. A raça coloca, por exemplo, pessoas pardas e pessoas negras em maioria em relação às pessoas brancas. E também em relação aos outros pertencimentos raciais. Aí aqui a questão também do curso de medicina, que avalia a população carcerária do Brasil em relação com recorte das mulheres encarceradas. Então, até trata aqui que a maioria das mulheres envolvidas em atividade de tráfico, elas estão na posição de mulas ou aviões. E o sistema penal agrava a situação de vulnerabilidade das mulheres encarceradas, seja pela invisibilização ou pela violência institucional que reproduz a violência estrutural das relações sociais patriarcais. Então, a mulher ela pode sofrer mais violência e maior abandono até mesmo da família, por passar um processo de encarceramento. Mas a gente vê aqui que esse dado que a gente analisou anteriormente, ele está repercutido aqui na questão do ENAD em relação ao perfil de pessoas que estão encarceradas. Aqui eu trago outra visão do racismo, que é o racismo ambiental. Essa foto aqui foi uma montagem feita nessa parte arborizada, é o Lago Sul, e da parte não arborizada é o pôr do sol. Então, a gente vê uma diferença aqui, um racismo ambiental, porque isso aqui é política pública. Não é a atuação do morador, não foi o cara lá do Lago Sul que eu plantei várias árvores. Não, a Asa Sul e o Lago Sul tem bastante árvores porque o governo foi lá e plantou árvores. Não foi somente a iniciativa
própria do indivíduo que foi lá, arborizou praças, que tal. O governo escolheu que essa área aqui, que é uma área mais vulnerabilizada, não vai ter esse tipo de conforto ambiental, não vai ter isso. E isso vai repercutir, por exemplo, a gente está discutindo isso, e isso vai ser um dos elementos da COP30, vai repercutir nos efeitos das mudanças climáticas, porque essa área aqui do pôr do sol é a área que mais sofre com chuva, com enchente. Então, quem vão ser as pessoas desabrigadas, que vão precisar da assistência social, vão ser as pessoas que vão estar em situação de vulnerabilidade, que vão precisar de abrigo ou vão estar em situação de rua. São pessoas que abrigam o pôr do sol. E qual é o perfil de quem mora no Lago Sul e qual é o perfil de quem mora no pôr do sol? Existe também um recorte racial, porque Brasília foi feita dentro de uma lógica racista. Então, há uma exclusão, por exemplo, quando se construiu Brasília, ele falou assim, beleza, candangos, construíram, vai-te embora. Esse vai-te embora foi também para pessoas racializadas, pessoas, os Paraíba, que eles não querem nem em Brasília, nem em São Paulo, que eles querem só que usar essa mão de obra e depois mandar embora. Então, essas pessoas que ficaram fora nesse plano do Lúcio Costa, dessa cidade construída, elas foram habitar as periferias. E a gente vê um processo chamado de gentrificação, que é um processo que você pega um ambiente que habitava uma certa população, você começa a colocar condomínios, você coloca uma melhora de iluminação, e daquilo ali você aumenta o aluguel, então as pessoas vão indo para mais longe, que foi aconteceu aqui em Brasília, vocês podem ver que os condomínios do Minha Casa Minha Vida são cada vez mais longe. É lá no Valparaíso, é lá em Águas Lindas. Então, você quer ter uma casa? Então, mora lá em Águas Lindas, mora lá em Padre Bernardo, mora longe, porque aqui no centro não é para você. O Noroeste, por exemplo, um condomínio que foi feito no Riacho Fundo, ele poderia ter sido criado com a estrutura do Noroeste, mas não foi feito. Não foi feito, porque a estrutura do Noroeste é para aquele perfil. E a gente sabe, por exemplo, eu como pessoa negra, sei, por exemplo, como eu tenho que andar nesses ambientes. Se eu estou andando no Lago Sul, eu tenho que ter certos cuidados, porque se me confundirem e se acharem que eu estou fazendo tal coisa, então a gente tem que vigiar nesses ambientes, porque o medo de ser morto, ele é contínuo. Ser morto, ser preso, isso é cultural, isso não é uma coisa assim episódica, não é uma coisa que vai acontecer somente com outras pessoas, que vai fazer. Não, isso pode acontecer comigo, assim como eu falei em relação ao aprisionamento por conta de um reconhecimento facial. Ou eu posso ser presa porque a câmera me reconheceu como uma suspeita, ou como uma pessoa que está passando por um processo um processo criminal. E aí me reconhece, pronto, está presa. E essa questão aqui de agronomia é uma questão discursiva que traz essa discussão aqui sobre as desigualdades estruturais que vão repercutir numa imagem como essa. Tem uma foto também que é acho que eu esqueci o nome da cidade lá em São Paulo, mas também essa recorte de um condomínio super chique com piscina em cada andar e do outro lado a favela. Aí trago também outro recorte da questão do racismo. Então, os povos romani, nessa última semana, nós também tivemos o Dia dos Povos Romani, que são os chamados ciganos, mas o cigano também é um termo pejorativo, assim como o índio, né? São termos pejorativos e não aceitos como uma nomenclatura oficial. E os povos romanos são associados a vários estereótipos negativos, como vadios, delinquente, desonesto, preguiçoso. As mulheres ciganas são tratadas como pessoas que vão roubar, as pessoas que vão enganar, que vão fazer qualquer coisa, por exemplo, já foram chamados de estão roubando criança. As crianças romanas dentro das escolas sofrem várias violências, preconceitos. Então, essa violência racista contra os povos romanos, ela acontece hoje. Assim como acontece também o genocídio, a gente não pode esquecer do genocídio em Gaza, o Estado de Israel, patrocinado por várias potências mundiais, tem promovido um genocídio contra um alvo específico. É um alvo de extermínio. Se atira bombas em mulheres e crianças com o objetivo que elas morram. Então, são vários grupos que estão alvos. Então, quem sobra? Quem sobra dentro dessa violência racista? Quem está fora? Quem não é o alvo? Sobram poucos que não vão ser alvos dessa violência racista, que busca o extermínio, o epistemicídio, a ocultação da sua história. Quando a gente pensa, por exemplo, a história dos africanizados, ou até mesmo a história pessoal de pessoas racializadas, nunca se coloca no mesmo ponto de vista que se coloca para outras pessoas que são consideradas não racializadas.
que são o padrão, né, pessoas brancas. A história, por exemplo, das pessoas negras sempre parte da escravização. Ela nunca parte do continente africano. Ela nunca parte de uma perspectiva positiva. Ela sempre parte de uma perspectiva de violência, vulnerabilidade, sofrimento. Por exemplo, na primeira imagem da apresentação, eu trouxe uma obra de Abdias do Nascimento, que geralmente a gente não tem acesso a pintores negros, a arquitetos negros. Por exemplo, um dos arquitetos fundamentais da construção da cidade de São Paulo foi Tebas, um arquiteto negro, e a gente não tem como referência. Várias referências negras, por exemplo, Machado de Assis foi ocultado por muito tempo como branco, porque não se reconhecia, não se queria colocar que o maior escritor brasileiro era um homem negro. Para mim, a maior escritora de todos os tempos é Carolina Maria de Jesus, uma escritora negra favelada, mas se oculta a história dela, se oculta a história de Esperança Garcia, a primeira advogada negra que colocou o primeiro habeas corpus para poder diminuir os seus castigos e poder acessar sua família. Se oculta várias histórias, porque as nossas histórias de populações racializadas, elas são ocultadas, elas não são reconhecidas. Então, a gente precisa muito que as nossas histórias sejam contadas, que a gente possa ter um viés de tudo que a gente analisa de outro ponto de vista, e não somente do mesmo ponto de vista, porque a gente vai repercutir nos mesmos erros e a gente não pode avançar. A gente não vai avançar enquanto a gente não perceber que o futuro é ancestral, que a ancestralidade é a correção desse futuro, porque a gente parte de uma concepção muito equivocada que a colonização foi algo bom, foi algo positivo. É um processo totalmente violento que nos violenta até hoje, porque a gente não consegue reconhecer e valorizar as heranças que nós temos dos nossos povos. A gente sempre está buscando as referências no exterior. Por exemplo, a matéria do professor Murilo, a mediação, né, essas formas de resolução de conflitos, foi baseada na experiência norte-americana. Mas será que a gente não tinha uma experiência indígena ou afro-brasileira que pudesse também nos trazer uma experiência de mediação de conflitos, que não fosse baseada somente numa experiência norte-americana? Será que a gente não tinha? Só que cadê isso na história? Ela foi invisibilizada. Então, a gente... Pai, para não pode fazer. Oi? Alguém tinha deixado o microfone, eu já mutei aqui. Pode continuar. Beleza. Dandara. Obrigado. Trazendo aqui só uma questão aqui de enfermagem, né? Que trata dessa equidade, né? Nós, dentro da política de saúde, existem políticas de equidade, assim como o CNJ tem criado políticas de equidade em relação ao julgamento com perspectiva de gênero, julgamento com perspectiva racial. Então, a gente pode trazer essa equidade para dentro da nossa perspectiva, trazendo os diferentes, trazendo essa diferença e observando essas diferenças, né? Tratar diferentemente os desiguais, uma diferenciação positiva, que reconheça que existe uma diferença. Porque quando a gente fala que não existe diferença, que existe todos iguais, a gente pega e faz com que haja uma violência maior contra quem já está vulnerabilizado. E aqui termino minhas palavras de hoje, trazendo as referências que eu utilizei. É muito importante que a gente, ao falar, a gente traga essas referências, porque isso vai também possibilitar que outros possam pesquisar e também depois criticar, analisar, fazer suas próprias referências. Agradeço a vocês por esse tempo, espero que tenha sido importante para vocês, principalmente para quem vai fazer o ENAD, que possa ter trago uma perspectiva importante para vocês sobre isso, para vocês também na sua prática profissional, que isso possa também trazer algo de bom para vocês, como profissionais que vão estar atuando nas suas diferentes áreas, e que a questão racial vai estar aí, vai existir, e que, de alguma forma, vocês precisam observar, né, de acordo com a demanda ali do que vai implicar para vocês. Muito obrigada, e estou aqui aberta para as perguntas e dúvidas que vocês tiverem. Obrigado, Dandara. Excelentes considerações aqui para nós, né? Creio que todo mundo foi impactado por essas mensagens, por essas lições, por essas constatações aqui. É muito importante para a gente ter esse contato, né? Para a gente se aprofundar ainda mais nesse tema. E, pessoal, vocês viram, né, que é um tema extremamente importante por conta de todas as necessidades, né, envolvidas com esse tema, por conta de
por conta de todos os direitos relacionados a esse tema, por conta de todas as vivências nisso. E tudo isso cai também em provas, em concursos, como a Dandara muito bem trouxe aqui. Então, a ideia de a gente trazer essa palestra, né, é justamente para a gente se formar sobre o tema e também, né, para mudar a nossa prática, para que a gente fique atento aí a esses pontos de atenção muito necessários para nós. E também isso vai refletir na formação de vocês, né, na prova de concurso, o ENAD, como a Dandara comentou aqui. E só para contextualizar quem está chegando agora, o que que é ENAD, né? Enfim, o ENAD, pessoal, é uma prova que como você faz o Enem para entrar na faculdade. E aí, dependendo do ano, as pessoas que estiverem formando naquele ano, né, dependendo daquele ano, alguns cursos são selecionados pelo Ministério da Educação para fazer o ENAD, que é como se fosse o Enem no final do curso. Então, é extremamente importante que a gente vá bem nessas provas, né, e que a gente, para ir bem, essas palestras aqui, igual a Dandara comentou aqui, são muito importantes, né? Então, e fora, além dessa questão de ir para a prova, enfim, eu acho que a prática no cotidiano desse tema é extremamente necessária para a gente ficar atentos e atentas, né? Então, aqui o pessoal da Dandara elogiando aqui no chat a sua palestra, tá? Alguém tem alguma dúvida? Alguém que tem algum comentário que deseja fazer aqui conosco para Dandara, por exemplo? Beatriz fez uma pergunta aqui no Por chat, favor, né? vamos lá. Atualmente é comum ver adolescentes fazendo brincadeiras, entre aspas, com terror racista entre amigos, muitas vezes com a participação ou até incentivo de jovens negros. Isso me faz pensar, até que ponto esse tipo de comportamento, mesmo que aparentemente consentido, pode enfraquecer ou dificultar a luta por justiça e igualdade racial? Será que isso não banaliza a gravidade do racismo e atrapalha a conscientização coletiva? Então, eu penso, né, que o adolescente ele é um sujeito em formação, ele é um sujeito ainda vulnerável. Então, o adolescente, quando ele faz esse tipo de brincadeira, né, como você colocou entre aspas, ele é uma pessoa que não passou por um processo de conscientização da sua própria raça. Tem um livro, né, que é o Tornar-se Negro, agora esqueci o nome da autora, mas esse livro ele traz essa conscientização que você não nasce negro, você se torna negro, porque você vai entendendo o que é ser negro. E geralmente esse entendimento do que você é negro, ele passa por um processo de violência. A maioria das pessoas não vai ter uma consciência racial construída a partir de exemplos, como até o colega colocou aqui, o Tiago colocou, de Abdias Nascimento, Elisa Lucinda, Lélia Gonzalez, Cruz de Souza, Machado de Assis, Luiz Gama, nosso grande advogado Luiz Gama. Então, a gente não, geralmente esse pertencimento racial vai vir pela dor, não vai vir pelo amor. Então, quando o adolescente ele tem esse tipo de comportamento, geralmente eu acredito que dentro de casa ele não passou por um processo de afeto em relação à sua própria racialidade, porque é muito fácil a gente se odiar. O racismo também repercute disso dentro da gente, o auto-ódio. Eu não amo quem eu sou, eu não amo meus lábios grossos, eu odeio o meu cabelo, eu tenho que alisar meu cabelo, eu tenho que fazer uma progressiva, eu tenho que fazer uma chapinha, porque meu cabelo é impossível, não consigo conviver com ele. Então a gente gera esse auto-ódio. E é muito triste que adolescentes tenham esse ódio, porque a luta do movimento negro é a gente poder se amar. Existe até uma coisa assim do movimento negro unificado dos anos acho que 90 ou 80, que era beija sua preta em praça pública. Porque a gente não se ama, entendeu? Então, quando a gente vê um adolescente com esse tipo de comportamento, cara, é triste, assim, talvez ele nem sabe o que ele está fazendo com ele mesmo. Então, atrapalha a conscientização coletiva, mas ele é só um adolescente. Então, ele poderia ter tido essa consciência na escola. A gente tem a Lei 10.639 e 11.645, que determina o conteúdo, né, o ensino dentro da, da, da escola, mas isso não é implementado em todas as escolas. Depende muito do esforço de um professor que tem consciência racial, que cara que quer trabalhar, e é feito um trabalho de uma pessoa só. Então, infelizmente, essa repercussão na infância, na adolescência é muito triste. É muito triste você pensar que uma criança negra não quer ser negra, não quer existir, não quer viver. E isso é triste, é muito triste. É uma das faces mais tristes do racismo, é o racismo na infância.
O Tiago até comentou aqui no chat, né? Brasília, sua desigualdade racial, econômica e política já superou a população de Salvador. O DF, em torno, chegará a 5 milhões. Já passei por isso, me acusaram de sequestrar minha própria mãe, mesmo sendo morador do Guará e sou pardo. Imagina o preto aqui de Ceilândia, Sol Nascente, Itaguatinga, que é que eu moro hoje. Então, ele foi acusado de sequestrar a própria mãe e muitas pessoas negras são acusadas de serem babás dos próprios filhos. Porque mesmo sendo um país com miscigenação racial, mulheres negras podem ser acusadas de sequestrar os filhos quando eles nascem com a pele mais branca por conta de um relacionamento interracial. Isso pode repercutir em tudo, sim. Se ela for acusada, e aí, por exemplo, que nem o caso da Fabiane de Jesus, que acho que nem era uma mulher negra, mas foi acusada e foi linchada em praça pública. O Brasil é um dos países que mais lincha no mundo, então isso é um dos medos, né? Era isso que tinha de. Perfeito. Aqui, ó, o Weasley Isso, o ajudou professor aqui. Professor Weasley, coordenador do curso de psicologia, está aqui presente conosco. Obrigado, professor Weasley, ele comentou aqui. Pode falar aí, Dandara, perdão. Não, obrigada, e que bom que o professor Weasley está aqui, porque o racismo repercute. Eu até ia colocar um vídeo, mas fiquei com medo de não rodar, que eram também as repercussões psicológicas do racismo, né? Então, isso que eu falei, por exemplo, dessa introjeção, ela nos repercute muito. Então, a psicologia, né, a gente é o alvo preferencial das comunidades terapêuticas, é o alvo do manicômio judicial. Então, se no mês que vem a gente puder fazer um diálogo sobre a luta antimanicomial, acho que vai ser muito legal. Se puder fazer também uma visita aos CAPs, para as pessoas poderem conhecer também uma parte da política de saúde que tem uma repercussão muito grande sobre pessoas negras e um atendimento a essas dores, né? Que o racismo nos gera dor, nos gera vários medos, várias situações. Então, aqui, por exemplo, eu, na minha situação pessoal, eu acabei de passar por uma separação, então as minhas dores como mulher negra, elas são diferentes, assim, é um medo de nunca mais ser amada, é um medo de não ser suficiente, a psicologia negra, ela está nascendo, tipo assim, está se fortalecendo só agora que estão pegando os estudos da Virginia Bicudo e estão levando para dentro das salas de aula, que é uma das percussoras da psicanálise no Brasil. Então, a psicologia ainda tem muito a avançar em relação ao recorte racializado. E obrigado, professor, e obrigada a todas as pessoas aí. Obrigado, Dandara. Obrigado, pessoal, por todas as presenças, por toda esse comparecimento de vocês. Informo que a lista de presença está aqui no chat, tá? Preencham aí para a gente lançar as horinhas de vocês. Coloquei aqui novamente. Então, vale 5 horas complementares às palestras que vocês prestigiam aqui conosco, tá bom? E vamos encerrando por aqui. Dandara, muito obrigado. Pessoal, muito obrigado. Daqui a pouquinho aí, quem tiver aula, daqui a pouco tem aula. Quem já está liberado, sextou, né? Um abraço a todos e todas. Obrigado, Dandara, novamente. Tchau, tchau. Obrigado, Dandara. Boa noite.